students, how are you today? Olá, estudantes, como vão vocês? Eu sou a professora Sabrina Bonina e estou aqui para mais uma aula de inglês para vocês, nossos estudantes do terceiro ano do ensino médio. Em ritmo de folia, mas também em ritmo de aprendizagem, né? Esse é um ano crucial para vocês. Tem Enem, tem SSA 3, então, mesmo em clima de festa, pegue aí o seu kitzinho, seu caderno, seu smartphone, certo? Seu lápis, sua caneta e não perca tempo. Aprendizado sempre, colocar ali os assuntos em dia, certo? O Enem não espera por ninguém e ele virá. E para você estar preparado, ali utilize, né, o seu tempo hábil para você ali dar conta de todos os conteúdos, de ver e revisar todos os conteúdos necessários para as provas de fim de ano. Poxa, teacher, nós estamos em fevereiro, você já está falando em Enem? Sim, sim. Lembre-se, cada vez que você está procrastinando, ou seja, usando do tempo, procrastinar é usar o tempo que você deveria usar para estudar, você fica sem fazer nada. Seu coleguinha está lá, revisando o conteúdo, resolvendo questões. Um passo à frente e você não estará no mesmo lugar. Então, não perca tempo. Na aula de hoje, nós vamos fazer ali um review dos tempos verbais simples da língua inglesa, certo? Existem os tempos verbais de forma simples, que são o simple present, o simple past, o simple future, que é o que a gente vai ver hoje, tá? É tipo um review de gramática básica, né? Os eixos gramaticais da língua inglesa. Let's go! Antes, você pode ali seguir as páginas do EducaPE no Facebook, no Instagram, no YouTube, certo? Se você perder alguma aula, você vai lá na página no canal do YouTube e assiste essa aula novamente, tá bom? É de suma importância que você perdeu ou quer rever, vá lá, não perca tempo, não guarde dúvida com você. Sempre quando for passar para outro conteúdo, esteja ali bem alinhado dentro da sua mentezinha ali, os conceitos que a gente trabalha a cada aula, tá bom? Nesta aula você vai identificar e aplicar em frases ou textos o presente simples ou simple present. Identificar e aplicar em frases ou textos o passado simples ou simple past. Identificar em frases ou textos o futuro simples, o simple future, que é a revisão das formas simples, dos tempos verbais simples, present, past, future. When use the simple present. Quando é que nós devemos usar o simple present? É um tempo verbal usado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Além disso, é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Por vezes, as frases do simple present apresentam expressões de tempo, que são os adverbs ou advérbios, certo? Então, o simple present corresponde ao nosso presente, do modo indicativo, tá bom? Então, ele tem características próprias? Sim. O seu uso está restrito a essa situação. Ações habituais que ocorrem no presente. Verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências, podendo ou não vir acompanhado de adverbs. Aí temos a estrutura do simple present, da forma afirmativa, certo? Subject, sujeito, plus verb, mais o verbo. Estão vendo que no segundo verbo, certo? Na segunda tem que é o verbo to speak. Tem ali o speaks, mais restrito a he, she, it. É a regra geral do simple present. Na third person,
The verb need the final S ending. Na terceira pessoa, o verbo precisa do S final. É a regra geral. Tem suas particularidades? Yes. A gente vê mais à frente. Mas a regra geral é essa. E ainda quando for aplicar as particularidades, exemplo, verbos terminados em Y precedidos de consoante, você tira o YK e troca-se pelo I e acrescenta S. Ou tira-se o Y e acrescenta IES. Certo? As duas situações são similares. Então, ainda assim, quando for fazer as alterações das especificidades, você só vai realizar quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular. He, she, it. Não foi nenhuma, foi I, you, we, they, não precisa. E nos exemplos ali, ó, I live in an apartment. Mary lives in Paris. I, primeira pessoa do singular. Não vou precisar aplicar a regrinha porque está na primeira pessoa do singular. Agora, he lives in a big house. Ele mora em uma grande casa. Terceira pessoa do singular. Faço uso do S ending. Mary lives in Paris. Mary mora em Paris. Terceira pessoa do singular. Faço uso do S ending. Agora, we live in Italy. Nós moramos na Itália. Não precisa porque é primeira pessoa do plural. Viu como é fácil? It's very easy. Só é você, com a prática, você sempre vai revisitando esses conceitos. Quando for ler, traduzir, fazer o uso das estratégias de leitura nos textos, vá circulando os verbos e vá tentando puxar pela memória o que você aprendeu. Poxa, eu estou vendo aqui lives. Mas por quê? É o verbo to live, morar, e tem esse S ending aqui porque está sinalizando que ele está no simple present e está na terceira pessoa do singular, certo? Então, é só fazer esse movimento. Quando, com a prática, você vai ali memorizar facilmente e nas avaliações que são também repletas de texto, você não vai encontrar dificuldade nem de encontrar as informações primárias, as informações específicas, como também quando tiver alguma pergunta a respeito de eixos ou componentes gramaticais. Temos mais exemplos aí do simple present. Na forma affirmative já vimos negative com o uso do don't e doesn't, certo? São verbos auxiliares que ali são contraídos com not, que é a partícula negativa, vem entre o sujeito e o verbo principal, o main verb, e observem que quando está na terceira pessoa do singular, que usa-se doesn't, a regrinha geral, ela é descartada e o verbo, o main verb, o verbo principal, ele não vai precisar fazer o uso da regrinha do simple present. E também, quando for na interrogative, nas questions, eu também vou fazer uso do auxiliar verb do, né, o verbo to do, na condição do verbo auxiliar. E eu não vou precisar usar o S ending quando o mesmo estiver na terceira pessoa do singular. Percebam também que o verbo auxiliar das, ele aplica-se apenas à terceira pessoa do singular. Então, já é uma forma de indicar o tempo presente, certo? Da estrutura. Você já vai perceber a pessoa e o tempo. Ele me dá esses dois indicativos. A pessoa é a terceira pessoa do singular, o das, e o tempo é o present. Como, por exemplo, I don't speak Spanish. Eu não falo espanhol. She doesn't speak Italian. Ela não fala italiano. Do you speak English? Você fala inglês? Does he speak German? Veja que o S ending ali está arriscado justamente porque ele não faz necessário o seu uso, tá bom? Let's go! Simple past. Passado simples. Simple past também tem as suas particularidades. Ainda que muitos achem que o simple past
resuma-se apenas o ED, o verbo com o ed ending, né? O ED no final. Não. O simple past também é chamado de past simple. É um dos tempos verbais do inglês que equivale ao passado simples da nossa língua portuguesa. Então, o passado simples, ele vai ali, são ações ocorridas no passado, como no nosso idioma, mas no inglês ele tem suas características próprias. Vamos ver. O simple past é usado para indicar ações passadas já concluídas ou para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Então, são ações iniciadas e concluídas no passado. Não tem isso de a ação ainda está em andamento. Ou a situação estava em andamento, mas no passado. Elas já foram concluídas, iniciadas e concluídas no passado, certo? Mas como é que eu identifico, teacher, que a estrutura está no simple past? Veja alguns exemplos de frases no simple past e a gente vai ver ali as particularidades que demandam, certo? Que você vai perceber que algumas estruturas são parecidas e outras ali fazem uso de alguns verbos auxiliares. Temos ali, ó, no primeiro, we did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. Veja, perceba que na estrutura tem o quê? Um auxiliar verb, que é o verbo to do no passado, did. Tem a partícula negativa, que ali também poderia ser contraído. Did not, didn't. We didn't go to school yesterday. O verbo principal, que é to go, ir, ele está ali na sua forma original do infinitivo sem o to. E temos ali também um adverb, que é yesterday. Certo? Lembram que as estruturas podem vir ou não acompanhadas de advérbio? Advérbio de tempo. Então, esse advérbio aí corresponde ao tempo passado. E outra situação. Teacher, como é que eu vou perceber que essa estrutura está no passado? Toda vez que eu ver um verbo... Eu não disse que o verbo auxiliar me indica tempo, o tempo, e muitas vezes a pessoa do discurso. No caso do simple past, o verbo to do, ele é uma forma fixa para todas as pessoas do discurso. Então, o que é que ele vai me indicar apenas? Ele vai me indicar o tempo. E o main verb, o verbo principal, ele vai se manter inalterado. Inalterado entre aspas. Ele vai se manter na forma do infinitivo sem to. Ali, ó, go. To go, ir. Tira o to, apenas fica o go. Ok? Então, essa estrutura aí está no passado, mas quem é que me dá essa informação? O verbo auxiliar did. 2. His birthday was day before yesterday. O aniversário dele foi anteontem. Teacher, mais uma vez, tudo bem que eu já tenho um indicativo ali de um advérbio que diz, que me fornece a condição de tempo, mas o verbo que está ali, ó, was, que a gente vai ver mais à frente. Ali ele está como verbo principal, mas ele também pode aparecer como verbo auxiliar, certo? Então, ali o verbo está na sua forma de passado, ok? O verbo to go na sua forma de passado, was, e não como na condição de verbo auxiliar. Já em she studied math last night, ela estudou matemática ontem à noite, a gente tem ali uma das particularidades, né? É um verbo regular, study. Eu vou acrescentar em verbos regulares apenas o ed, o ed final. Porém, temos ali um verbo terminado em y, precedido de consoante. Então, o y vai ser trocado pelo i e eu vou acrescentar ed e fica studied, certo? Outra situação. I traveled to Brazil last year. Eu viajei para o Brasil ano passado. Tanto travel com one L como traveled
traveled e traveled. Tanto com um ou double L, o 1 e o 2 estão corretos, certo? Um é a forma mais utilizada pelos estadunidenses e o outro pela forma britânica. Então, todos estão, o uso está correto. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. Temos mais uma vez essa condição de verbo regular. Por que regular, teacher? Nos verbos regulares, eu apenas vou fazer o acréscimo do ed ending, que é o ed. A exemplo de studied, traveled, que é do to travel, viajar. Visit, visitar, eu acrescento o ed ending. Call, na próxima frase, ó, I call you 3 days ago. Call, eu tenho ali double L e acrescento ed ending. Todo verbo que for regular, ou todo verbo que você perceber que está na condição de passado e o verbo principal tem um ed no final, está lhe indicando que ele é um verbo regular. Os verbos irregulares é que eles vão ter uma forma diferenciada. Mas, além disso, nós temos aí recorrentemente o uso de adverbs, o uso de advérbios, certo? I called you 3 days ago. Eu telefonei para você 3 dias atrás. Ó, sempre os adverbs ou locuções adverbiais estão remetendo ao passado. Last month, mês passado. Last year, ano passado. We learned how to dance samba last week. Nós aprendemos a dançar samba semana passada. Os turistas ficam muito empolgados quando chegam no Rio de Janeiro ou quando chegam no Brasil, principalmente no Rio, né, que é a terra do samba, que é considerada a terra do samba, né, não quer dizer que seja. Eles chegam lá muito empolgados pelo The Carnival, carnaval, samba, né, dançar o samba e aprender a dançar, né? Então, nessa época, antes da pandemia, do contexto pandêmico, o turista, quando chegava no nosso país, era muito comum ele se demonstrar interessado pela nossa cultura, certo? Então, we learned how to dance samba last week. Nós aprendemos a dançar samba semana passada. Então, perceba que temos aí sempre nesses exemplos, além da presença de verbo auxiliar no passado, advérbios, verbos regulares. Como é que a gente identifica esses verbos regulares? A presença do ed, certo? E os advérbios que nessa condição aparecem ao final das sentenças. E temos aí, ó, was, were, to be past. Aí nós já temos o verbo no passado e como é que ele aparece nas condições de negativo, né? Was para I, he, she, it. I was happy, eu estava feliz. He was hungry. She was a nurse. Ela foi uma enfermeira. It was big. Ele era grande. E were para you, we, you, they. Né? Para singular, was. Para plural, were. Negative, wasn't. E weren't. Percebam que é recomendável também usar as formas contraídas. Dificilmente você vai encontrar a forma estendida, assim, was not, were not, é sempre wasn't, weren't, certo? E nas questions? Nas questions tem a seguinte situação. O verbo ele encabeça a sentença, troca-se de posição com o sujeito, né? They were happy na affirmative, na questions fica were they happy? Aí short e short answers, que são respostas curtas. Que respostas curtas eu poderia utilizar? Que é até mais fácil de memorizar. Yes, they were. No, they weren't. Afirmativo, negativo. Yes, she was.
Was she rich? Ela é rica? Yes, she was. No, she wasn't. Então, é importante que você memorize essas estruturas, porque quando for na prática ali, você vai ali só memorizando. E o WH word, né? São palavras que começam com W, WH, e são usadas para perguntas. Where, why, when. Onde, porquê e quando. Where was I sick? Onde eu estava doente? Why, porquê e when, quando. E toda vez que vier WH word nas interrogatives, ela sempre vai ali antepor o verbo. Lembra que acima eu disse o quê? Que o verbo no passado troca de posição com o sujeito. E quando vem WH questions, né, que são para formular perguntas, as WH questions vão encabeçar essas sentenças vindo antes do verbo, certo? Why was he angry? Porque ele estava chateado ou abusado. Where were you yesterday? Onde nós estávamos ontem? Então, veja que ele sempre está ali encabeçando as sentenças. E to do, como eu já falei, ó, tem o did ali, na condição de auxiliar. E eles sempre também encabeçam as interrogatives. Do you speak English? Did you speak English? Does he speak English? Did he speak English? Então, veja que essas alternâncias, o did se permanece inalterado, qualquer que seja a pessoa do discurso. E o simple future? O simple future é o tempo usado para expressar ações futuras que irão ocorrer. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. O futuro com will indica uma ideia de futuro que não pode que espera essa incerteza. Foi decidida no momento da fala, não foi nada planejado. They will buy a new house. Eles comprarão uma casa nova. We will go out tonight. Nós sairemos à noite. I will visit my cousin tomorrow. Ou will visit my cousin tomorrow. Visitarei minha prima amanhã. They will arrive at night. They will arrive at night. Eles chegarão de noite. Então, são ações que podem expressar incerteza decidida no momento da fala. E percebam que o verbo principal ele se mantém inalterado porque o will aí funciona na condição de verbo auxiliar, certo? E na outra situação, ele vai se contrair nas afirmativas com o pronome ou sujeito, certo? Já na forma negativa, ele vai ficar won't. Will not e close won't. Já o futuro com going to, usamos o futuro com going to para indicar uma ação futura que já está planejada e com certeza irá acontecer no futuro mais próximo. She's going to have lunch with Mary. Ela almoçará com Mary. They are going to arrive later today. Eles chegarão mais tarde hoje. Então, é certeza que ela vai almoçar com Mary, porque com certeza ela já passou o WhatsApp para Mary no dia anterior, marcando horário. E é certeza que eles vão chegar atrasado ou mais tarde hoje, porque provavelmente no dia anterior ou pela manhã, bem cedo, ele já avisou, certo? Então, são essas situações que dão a certeza que já foi planejado. Thank you, people. See you in the next class. Bye bye.